sem ter discernimento. É o que o apóstolo Paulo diz. Muitos comem mesmo e bebem, porque não tem discernimento. Não consegue separar. Ele olha o pão, depois que olha, ele diz, é o mesmo pão. E quando come, ele diz, é o pão. Nunca vai ser corpo de Cristo para ele. Porque ele vai sempre ver pão. Mas a Bíblia diz assim, o que ligares aqui na terra, Jesus disse para Pedro, será ligado no céu. Se você pegar um ato físico aqui na terra e converte em um ato espiritual, então ele verdadeiramente se converterá em ato espiritual. Por isso que não adianta você pôr a foto aqui, não adianta você pôr documento, que é um ato físico. Não adianta você pôr chave, é um ato físico. Para que se transforme em um ato espiritual, porque se você sempre colocar ali por colocar, vai ficar sempre sendo o que é. Por isso você precisa colocar e dizer, Senhor, está aqui meu documento físico, eu quero uma porta. Cadê a porta? Cadê a empresa? Está aqui? Não está. Cadê o salário? Está aqui? Também não está. Mas isso é no mundo espiritual. Você põe aqui físico e vai abrir a porta no mundo espiritual. Então vai abrir a porta na empresa que você quer com o salário que você precisa. É isso que vai acontecer. A ceia é a mesma coisa. Se você sempre vê um pão e você olhar e vai continuar vendo um pão, mas não transformar em uma situação espiritual, vai fazer o que acontece em toda a ceia. Toda a ceia é praxe. Todo mundo pega um pedaço de pão e fica se olhando. Quando põe na boca, todo mundo fica olhando. Se um começa a falar em língua, todo mundo começa a falar em línguas. Que casamento esquisito, né? Quantos são casados aqui? Casado. Amém. Amém. Eu também. Quando você entra para o quarto com a tua esposa, e as esposas quando entram com o esposo. Casado, porém abandonado. Amém. Mas Deus restaura. Quando você entra para o quarto com a tua esposa, ou a esposa com o esposo, o que se passa em cima da cama, nenhum ato é igual um ao outro. Mulher é tudo igual, homem é tudo igual. Porém, os carinhos são diferentes. Os tratamentos são diferentes. Quando se fala de ceia, é o mesmo relacionamento. A Bíblia diz que é o relacionamento íntimo da igreja, sou eu com o meu Senhor, que é o meu noivo. Quando eu entro para a sala do meu Senhor, com o meu Senhor, eu vou ter um relacionamento com Ele espiritual. O que vai gerar na minha vida física? Será que todo mundo entrou e vai ter o mesmo ato que eu estou tendo? Não. Há pessoas que Deus vai liberar dom na sua vida. Mas há pessoas que Deus vai liberar, irmãos, oportunidade para que você veja o céu por lá de dentro. Você não vai falar em línguas, mas você vai enxergar algo espiritual. Há pessoas que Deus vai liberar um ministério. E de repente você já fala em língua toda a ceia. E aí você diz, nossa irmão, hoje eu não falei em língua, misericórdia. E o outro já vai dizer, nossa irmão, está em pecado, não falou em línguas. Tomou a ceia, não falou em línguas. Irmãos, é um tipo de relacionamento estranho, né? Que a igreja tem. É um tipo de relacionamento com o Senhor, porque quando um fala em língua, todo mundo tem que falar em línguas. Isso não é relacionamento. Só para quem estuda O prazer das mulheres não é o mesmo de todas. O prazer dos homens com a sua esposa não é o mesmo de todos. Não, varia de casal para casal. Varia de carícia, varia de relacionamento, varia de intimidade. Porque é casamento, é intimidade, é algo pessoal. Isso aqui é algo pessoal. Não se sabe o que vai acontecer na tua vida, então você não tem que manter aquela regra. Não, quando todo mundo começa a falar em língua, você fica preocupado, diz, eu quero falar em língua, quero falar em língua. O Senhor está dizendo, não precisa de falar em língua. Hoje eu tenho algo novo para você. Não, eu tenho que falar em língua. Ele diz, olha, você está quebrando a nossa aliança, você está corrompendo aquilo que é a nossa realidade. O que eu tenho para você, você está destruindo. Não é isso que eu vou te dar hoje. Não, Senhor, mas eu preciso, eu quero isso. Não é isso que Deus quer te dar hoje. Você precisa aprender a ouvir a voz do teu Senhor, Paz. Você precisa aprender a ouvir a voz do teu Senhor. Você precisa aprender a sentir o que Deus tem para a tua vida. Por isso que a palavra de Deus diz, não se apresse. Não se apresse em sair da presença do teu Senhor. Não é para você ficar no culto o tempo todo. Não adianta você ficar no culto o tempo todo e não estar na presença do Senhor. É vivenciar-se com o teu Senhor. Ter vivência, relacionamento, intimidade.
Aprender quando é hora de chegar e hora de sair. Aprender quando é hora de sentir o poder de Deus, quando é hora de ficar quieto ouvindo. Aprender a hora de falar e aprender a hora de ouvir. Aprender a hora que você tem que sentar e dizer, Senhor, fala comigo. E aprender que tem hora que você precisa levantar e dar o que você tem. Não, Senhor, eu não sei, mas é a hora de você dar o que você tem. Do que você não sabe, é a hora de você tirar o que você não sabe e dar. Porque tem gente para te ouvir. Você precisa falar. Você não está aqui para escolher hora e dia e nem o que você vai fazer. Você está aqui para ser mandado. O teu noivo te manda. Por isso ele é Senhor. E por isso eu e você somos servos. Nós não somos servos para mandar. Somos servos para ser mandado. Mas está cheio de Senhor dentro da igreja. Tem pouco servo, muito Senhor. E há Senhor que são tão altos que quer mandar no Senhor Supremo, que é o Deus. Diz, não, Senhor, eu vou orar aqui. Se Deus não abrir o céu, igreja, eu vou devolver a sua oferta. E devolve? Devolve nada, ele ora e nem pergunta mais. E Deus não vai fazer o que eu estou mandando. Porque Ele é Senhor. Amém? Estende sua mão para cá, temos o pão, que é o corpo de Cristo. Ele é chamado corpo de Cristo porque o trigo pegou a semente e esmiuçado até virar pó, que foi o que aconteceu com Cristo. Ele foi moído por mim e por você. Mas depois que ele foi crucificado, ele voltou, ele ressuscitou, saiu da morte e uniu uma grande igreja no Brasil, no estrangeiro, em todo o mundo. Fez uma igreja assim, um bolo assim, indivisível. Pode estar até longe, mas a nossa fé é única.